Bom dia, pessoal. Aqui eu falo de investidor para investidor. Meu nome é Alexandre Bonato, eu sou economista e eu falo sobre vários aspectos aqui na bolsa de valores, no mercado financeiro, como vender mais, tudo que envolve dinheiro está disponível nesse canal. E hoje vamos falar sobre as melhores oportunidades para 2026. E eu tô me assustando, tô ficando com medo de algumas coisas aqui, que é o seguinte: os gurus em geral estão mostrando com força dados e fatos relevantes mostrando que hoje estamos diante da maior oportunidade que vai ter de investimento da década e para investimentos agora no período de final de 2025 até começo e final de 2026. Isso me assusta um pouco, porque quando todo mundo fala e vê a mesma coisa, geralmente, eu peço que você comente aqui investimentos que vai ajudar pra caramba na divulgação do canal e bora pro vídeo, dá o joinha, hein? Acontece o contrário. Pois é, dada a minha experiência na bolsa, muitas vezes eu vi quando está todo mundo em concordância, ocorrer ao contrário. Claro, isso todo mundo geralmente é aquela questão assim. Tem um ditado chinês, de um provérbio que diz assim, ó: quando se começa a falar na barraca de banana sobre bolsa de valores de uma determinada ação, é porque já está na hora de vender. Sacou? Entendeu? Mais ou menos essa? Então, eu entendo que existe sim uma clara oportunidade. Hoje a gente está já num topo histórico. O índice Bov, que é o índice de todas as ações juntas, hoje ele está sobre o topo histórico. Ou seja, ele está assim, a qualquer momento ele pode dar uma quedinha, ou uma quedona e voltar a subir, por que não? A questão é, por que algumas ações não acompanharam isso e essas ações que não acompanharam são oportunidade ou é porque elas estão podres? Pode ser, por que não? Então, acontece uma troca de carteiras entre os grandes fundos, isso é um fato, e às vezes eles percebem a oportunidade ou não em determinado ativo. Vamos supor, por exemplo, a Marco Polo hoje, as duas são em Caxias do Sul, a Marco Polo e a Randon. A Randon está caindo, não está conseguindo ter lucro. Eu tenho pelo que eu vi ali em um estudo, a Magnitsky pegou ela em 6% do faturamento, mas eu não acho que seja, digamos, o fator principal. Ela está tendo dificuldade, ela cresceu o faturamento e isso envergou um pouco o lucro líquido, então ela está tendo dificuldade de ter lucro. Em contrapartida, a Marco Polo está num dos melhores períodos dos últimos tempos. Então são duas ações bem diferentes. E aí, o que o fundo de investimento tem que fazer de forma meio que obrigatória, tá? Ele percebe a diferença e pensa, não, vamos tirar daqui da Randon e vamos colocar no Marco Polo. Eles não podem ter dó de dinheiro e eles têm que ficar girando isso. Eles sempre têm algum tipo de proteção, edge, alguma coisa assim nesse aspecto, para proteger a carteira. Então é muito provavelmente que eles compraram puts para proteger um pouco ou fizeram alguma venda de índice para proteger a queda da Randon e, em virtude disso, chegou num determinado valoração, vendem e pegam essa parte desse lucro, enfim, a proteção, e repõem sobre outra ação que eles acham que está mais atrativa. Parte do setor, parte de cidade, enfim, localização, nicho, setor, entre outros aspectos. Então, esse é um dos tipos de movimentos que ocorre. Mas a questão é, tá no topo histórico, mas a ação da Randon não está acompanhando. Seria isso uma oportunidade? É difícil de distinguir. Todo mundo diz que na hora do pior momento da ação e da empresa, às vezes é a oportunidade de comprar. Em contrapartida, a gente está com grande ocorrência de falências no país. E ela tem aumentado nos últimos anos. E do outro lado também, a Guerra, que é uma grande empresa parcialmente similar à Randon, faliu não faz tanto tempo. Então, isso tudo deixa meio um cenário nebuloso e deixa a gente meio com medo. Vamos supor outro exemplo. Existem outras ações que não subiram junto com o índice. A Ambev está em R$ 12. Ela poderia estar, deveria estar a 18, dada a cotação hoje do índice. Não, ela não acompanhou. Existem várias outras empresas que não acompanharam. Algumas um pouco piores, tipo Magazine Luiza, e outras um pouco melhores, tipo Bradesco. Aí você vai dizer, não, mas o Bradesco andou subindo. Não, é que ele estava muito descontado já e ele sofreu a questão do abatimento dos preços daquela perda das lojas americanas. Então, ele sofreu um baque e já está se recuperando. Mas assim, ó, o Bradesco até então estava 16 esses dias, agora que subiu para 18. O Bradesco a 16 ele não tinha acompanhado e 18 não foi uma grande alta, assim, dado o que o índice subiu, dado que outras ações subiram. O Banco do Brasil está bem descontado também. A gente está falando de uma ação que estava 32 esses dias, agora está 22, com o índice subindo no topo. Então tem bastante espaço para crescer. A Petrobras também está na casa dos 29, eu vi a última vez, e ela estava 35 antes do topo. Então, assim, existe, digamos assim, uma possibilidade de crescimento em muitas ações, quando você olhar assim, mais perto do topo. Mas a questão é por que não subiram? Tu entende? E aí, eu já vi esse movimento muitas vezes, quando sai do topo e o índice volta um tanto, essas ações que não acompanharam, bum, cai de vez. É uma coisa interessante, né? Como que nem às vezes acontecia no índice Dow Jones. Quando caía lá fora nos Estados Unidos e a gente tava bem mal das pernas no Brasil, tipo, lá caía 1%, aqui caía 3%. Você lembra desse tempo? Não faz tanto tempo, isso acontecia. Lá caía 2%, aqui caía 6%, né? Era um troço doido. Então, existe, digamos assim,
uma grande possibilidade ventilada pelos gurus em geral. Por quê? Menor valor de investidor pessoa física hoje na bolsa, ou seja, muitos tiraram dinheiro. Então esses caras estão perdendo dinheiro, porque se ela está no topo, tem subido muito nos últimos tempos, não está através da ação da PF. A PF não está entrando. Então o que vai acontecer? Agora, quando passar do topo, que o pessoa física vai entrar provavelmente. A pessoa física adora comprar topo. Então é uma questão que eu observo, tá? Então tem muito dinheiro para entrar ainda. Outra questão super importante que eles mostraram, tudo que os gurus mostraram tem razão, existe uma certa razão. A questão é que, será que não tem coisa mais por trás e eles não mostram? Eles não mostram tudo, né? E eles estão vendendo como uma oportunidade absoluta. Eu começo a ficar meio desconfiado disso. Mas todo mundo sabe que o juro, a taxa Selic, tende e tem que cair em algum dado momento, tá? Tá demais o negócio. E então, isto faz já naturalmente o movimento de dinheiro entrar na bolsa. Muita gente, muita PF, está botando dinheiro na renda fixa, porque tá 15%, então não tem por que tá botando na bolsa. Então tem muito dinheiro para migrar dentro da bolsa e fazer o topo se reformar, ficar ainda mais alto. Então, existe sim, dado todas essas ações, da taxa de juros baixar, do PL das empresas estar baixo. Quando você vai pegar ali o PL geral de todas as ações, nunca esteve tão barato o preço por lucro da ação e o quanto ela consegue gerar de caixa. Então o PL está muito baixo. Quando você vai ver dolarizado, o índice também tem muito espaço para crescer, o PL também. Então várias outras circunstâncias hoje estão favoráveis para um crescimento na Bolsa de Valores. Estão. Mas dá um pouco de medo você fazer aquisições quando está no topo? Sim. Mas nem todas as ações estão no topo. Verdade. Você vê como não existe uma verdade absoluta, embora os parâmetros mostrem que estão bom, é um bom momento, você fica meio receoso, e bastante dinheiro de investidor estrangeiro que saiu um tempo atrás ainda tende a estar voltando e ainda tem mais para voltar. Então é um cenário que é difícil você dizer assim, nossa, agora vai. Eles estão dizendo que vai. Eu fico meio desconfiado. Mas eu acho que existem sim oportunidades. Eu acho que a Ambev A12 é uma oportunidade. Empresa que tem lucros reiterados, tá perdendo um pouco de fatia de mercado para a Heineken e companhia. Tá, mas é uma empresa consolidada, tem um baixo, digamos, custo operacional, já está tudo bem estipulado e feito nas malhas de entrega. Ela tem caixa, não tem dívida. Então, cara, eu acho que é uma empresa saudável. Hoje é difícil, uma empresa saudável. Não, é uma empresa que faz grandes altas. Eu tenho uma grande possibilidade de alta. Porque se ela não consegue aumentar a fatia de mercado, ainda que ela tenha muitos lucros e lucros muitas vezes vindo cada vez melhores, se não existe uma perspectiva de crescimento, também não existe uma correlação de valorização. Infelizmente, o mercado vê assim. Eu, por exemplo, eu vejo a Ambev uma ação que poderia valorizar em vários aspectos. Não pelo só crescimento, mas pelo que ela é hoje, né? Mas enfim, o mercado não vê assim. Talvez se ela fosse uma empresa americana, o mercado pudesse ver ela de outros olhos. No Brasil isso não acontece. Uma coisa que me assusta e deixa um pouco nebuloso também é as eleições de 2026. A gente sabe que as eleições de 2022 foi uma eleição muito pesada. A gente teve dois polos muito fortes se agredindo. A gente sabe que existiu uma desproporção entre a esquerda atacando a direita, o favorecimento da esquerda como um todo pelo sistema, tá? E a direita e o meio liberal, libertário, enfim, está mais intimamente ligado ao mercado de capitais. Então, pode acontecer, não é mais tão correlacionado como já foi em outrora, né? A gente lembra nas eleições do tempo da Dilma e do Aécio, quando o Aécio subia, praticamente a ação bombava, né? Principalmente Petrobras, então a bolsa bombava como um todo. Só que era um período nebuloso, que a gente estava com dificuldade financeira no país, enfim, estava bem pior a situação, então acho que faz um pouco mais sentido isso ocorrer. Hoje parece não ocorrer com mais tanta frequência, o mercado está mais globalizado, mas imagino se porventura não tiver um candidato mais pró-mercado. O Lula não é um mercado pró-mercado, pelo menos não falando, não na atitude, mas os bancos ganham muito no governo dele, é verdade. Então assim, ele fica falando mal e contra o empresário, mas nem sempre todos os empresários sentem as dificuldades do governo. Então assim, ele é um movimento contra mercado. Então a tendência é, se houver um movimento contra mercado que venha a ganhar em 2026, isso vai ser bom para a Bolsa? Vai ser ruim? O normal é que seja ruim. Então o normal é que seja bom um movimento pró-mercado. Então um movimento pró-mercado que tem se ventilado e não se sabe se vai dar certo, vai dar bom, vai dar ruim, seria o Tarcísio. Tarcísio é um movimento pró-mercado. A Faria Lima quer Tarcísio. Se vai ser o melhor, não sei. Ele é um candidato mais à direita? Sim. A ala mais bolsonarista não gosta muito dele? Não. Enfim, não estou muito afim de entrar aqui na política, eu tenho um claro posicionamento, mas não estou afim de ficar falando sobre isso no meu canal. Em geral, tem esse período de 2026 nebuloso para a questão das eleições. Então é difícil agora eu traçar algo
sem levar isso em conta e que isso vai impactar diretamente o ano seguinte. Então fica difícil seguir essa análise dos gurus em geral, eu acho isso, tá? Eu acho que tem que botar o pé no freio e olhar com calma, isso que tá todo mundo dizendo que é a oportunidade da década. Eu acho que existe oportunidade boa em algumas ações, mas no todo não vai te empolgando achando que vai ser em tudo. Porque, assim, ó, quando uma empresa já tá, digamos assim, com uma valorização muito pesada, é mais difícil dar um lucro substancial. Tu não vai pegar ali uma Petrobras que tá às 35 e achar que ela vai bater 70, né? Então é isso que eu quero dar por exemplo. No mais é isso. Eu acho que existem grandes oportunidades que vão surgir, eu acho que existe também na Bolsa, mas eu acho que a questão política pode atrapalhar bastante, viu? Se ela vai atrapalhar como se espera, não sei, parece que não funciona mais assim, parece que não é mais pra tanto. Mas, enfim, claro que existe alguém que é mais favorável ao mercado, à Bolsa, enfim, mercado financeiro, é claro que a tendência é que esse seja o melhor candidato e que vai favorecer mais esse tipo de crescimento que os gurus estão falando. Mas é isso, pessoal. Gostou desse vídeo? Comenta aqui investimentos. Se tu escrever investimento, vai ajudar bastante no canal e dá o joinha, vai ajudar bastante na divulgação. É isso aí, valeu!